Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, né? Estamos na sequência de atividades 1, agora na aula 2, que são os múltiplos e suas relações do 7º ano do ensino fundamental. Então vamos lá. Primeiro exercício, o que ele fala? Observe a fita a seguir. Então descreva o que está acontecendo com a sequência. Então tem aqui, ó, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Então, o que nós vemos aqui, ó? Esses números, né? Eles são o quê? Múltiplos de 3. Então, resposta aqui, ó. Então, temos números que são múltiplos de 3. Como assim múltiplo de 3? Porque, por exemplo, que eu falo que o 21 ele é múltiplo de 3? Porque eu consigo escrever assim, ó, que 3 vezes 7 é igual a 21. Por que, por exemplo, o 12 é múltiplo de 3? Então, é 3 vezes 4 igual a 12. Então, se eu falo que um número é múltiplo de 3, por exemplo, eu consigo fazer sempre 3 vezes algum valor. Só que esse valor não pode ter vírgula, tem que ser um valor inteiro. Então, todo número que eu conseguir escrever 3 vezes alguma coisa, ele vai ser múltiplo de 3, né? Do mesmo jeito, se eu falar que um número eu posso escrever como sendo 5 vezes alguma coisa, esse número é múltiplo de 5, ok? Agora aqui, ó, na B. Ele fala, escreva a sequência dos 6 primeiros múltiplos de 8, 10 e 15. Então, vou colocar aqui, ó, M, índice 8, múltiplos de 8. Então, tem um número que ele é múltiplo de todo mundo. Ele é o camarada de todo mundo, que é o 0. Como eu quero os 6 primeiros, então o 0. O próximo, se eu estou falando dos múltiplos de 8, ó, soma 8. Então, 8, depois 16... 24, 32 e 40. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores ali. Depois, os múltiplos de 10. Então, vou colocar aqui, ó, M10. De novo, 0 também é múltiplo de 10. Por que é múltiplo de 10? Porque 0 vezes 10, ou 10 vezes 0, é 0. Por que ele é múltiplo de 8 também? Né? Porque 0 vezes 8 também é 0. Né? Então, 0, 10, 20, 30, 40 e o 50. E o último ali, os múltiplos de 15. Então, o que eu vou ter? 0 novamente, 15, 30, 45, 60 e 75. Na atividade 2, então, o que nós temos aqui? Ele diz, ó, na tabela a seguir, pinte de azul os múltiplos de 2. Então, vou começar aqui, ó. Como eu já disse, né? 0, ele é múltiplo de todos os números. Então, essa primeira coluna que tem o 0, ó, eu vou marcar todos. Só vou fazer uma marquinha aqui, ó. Então, ó, todos aqui são múltiplos de 2. Então, o 0 é múltiplo de todo mundo. Na segunda coluna, quais são os múltiplos de 2? Ó, o 4 e o 6. Na terceira coluna, olha lá, todos, porque todos são pares. Então, o 2, o 6, o 8, o 10, o 12. Na próxima coluna, o 3 não, 9 não, o 12, 15 não e o 18. Na próxima coluna, lá, todos são pares, então todos são múltiplos de 2. Então, ó, 4, 12, 16, 20, 24. Na próxima coluna aqui, ó, eu tenho o 20 e o 30. Na seguinte, de novo, ó, todos são pares, então todos são múltiplos de 2. Tá aqui. Na próxima, eu tenho lá que o 7 e o 21 não, o 28 é, 35 não, 42 é.
A próxima aqui de novo, ó, todos os valores dessa coluna são pares, então todos são múltiplos de 2. A próxima aqui, a penúltima coluna, quais serão múltiplos de 2 nela? O 36 e o 54. E a última coluna, também todos são pares, então todos eu marco ali. Agora, o que ele fala? Marque um X aqui, né? Marque com um X os múltiplos de 3, né? Ó. Então, de novo, 0 é múltiplo de todo número. Então, vou colocar aqui, ó. Em todos aqui eu vou colocar na primeira coluna. Na segunda coluna, quais são os múltiplos de 3? O 3 e o 6. Na próxima, o 6 e o 12. Na próxima coluna, ó, o 3, o 9, o 12, o 15 e o 18. Todos ali. Na próxima coluna, o 12 e o 24. Na próxima coluna aqui, eu tenho o 15 e o 30. Na coluna seguinte, então eu tenho o 6, o 18, o 24, o 30 e o 36. Na coluna da frente, ó, o 21 e o 42. Na próxima coluna, o 24 e o 48. Na penúltima coluna, o 9, o 27, o 36, o 45 e o 54. E na última coluna, eu tenho o 30 e o 60. Beleza? Agora, ele pede também para que faça um círculo sobre os múltiplos de 6. Então, vamos lá. De novo, 0 é múltiplo de todo número. Então, ó, aqui, aqui, aqui também. Então, todos os valores 0, circulamos ali. Agora, na próxima coluna, quem que é múltiplo de 6? Aqui somente o valor 6. Na coluna seguinte, aqui o 6 e o 12. Depois, na próxima coluna, o 12 e o 18. Na próxima coluna, eu tenho o 12 e o 24. Na coluna seguinte, eu tenho apenas o 30. Na próxima coluna, o 6, o 18, o 24, o 30 e o 36. Na coluna seguinte, eu só terei o 42. Tá lá. Aí depois, eu tenho aqui o 24 e o 48. Na penúltima coluna, eu tenho o 36 e o 54. E na última coluna, eu tenho o 30 e o 60. Tá lá. Então, preenchemos aqui todas as informações que ele pediu. Agora, vamos às perguntas, né? Ó. Então, veja lá. Quais, né, na letra A, quais os números que foram pintados de azul e também marcados com X? Então, quem que eu fiz essas duas marcações? Ó, pintados com azul e marcados com X, né, ele não exclui quem eu fiz o círculo, ok? Então, ele só está falando isso, não está considerando quem eu fiz o círculo ali. Então, observando na tabela, né, quais são esses valores que eu pintei de azul e fiz o X? Olhando ali com atenção, ó, eu tenho o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, o 30, o 36, o 42, o 48, né? O
54 e o 60. Tá ali, ó. Então, todos esses valores, né, que eu marquei com o azul e fiz o X. Aí ele pergunta, sobre esses números, o que é possível ser dito? Olha lá, ó. Então, veja aqui, ó. Todos esses números, eles são múltiplos, né, ao mesmo tempo de 2, de 3, e essa sequência 0, 6, 12, 18, por aí vai, também múltiplo de 6. Então, colocando aqui, ó, coloco aqui, ó, todos são múltiplos de 2, 3 e 6 ao mesmo tempo. Então, todos eles são múltiplos de 2, 3 e 6 ao mesmo tempo. Aí na letra B, o que ele pergunta? Agora aqui, quais os números que foram apenas, olha aqui, ó, apenas marcados com o X? Agora eu só vou pegar os números que eu fiz o X. O que isso quer dizer, né? Ó? Então, quem eu só fiz o X ali, ó, como vai ficar a nossa resposta? É o 3, o 9, o 15, o 21, o 27 e o 45. Aí ele pergunta, né? O que se pode, né? O que isso quer dizer? Então veja, ó, 3, 9, 15, 21, 27, 45, todos eles são múltiplos em comum do número 3, né? Então coloco aqui, ó. Todos são múltiplos de 3. E na letra C ele pergunta, o que se pode dizer sobre o número 0? Como nós vimos aqui, ó, no 0, todas as vezes que eu tive alguma comanda a fazer, marcar de azul, fazer o X ou fazer o círculo, em todos eu marquei o 0. Então ele marcou aqui, 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 aqui e aqui. Como eu disse, por que isso? O 0 é múltiplo de todos os números, né? Ó. Então a resposta aqui, ó, o 0 é múltiplo de todos os números. Então, qualquer número, o 0 é múltiplo dele. Agora aqui na atividade 3, então ele fala, né? Observe o calendário e responda. Então temos ali. Aí ele fala, as datas das terças-feiras são múltiplas de 7? Então vou ver aqui, ó, terça-feira. Quais valores que eu tenho, ó? 7, 14, 21, 28, né, ó? Então, como que eu vejo se um número é múltiplo ou não? Eu posso pensar pela ideia da multiplicação ou também pensar pela ideia da divisão. Então, aqui no calendário, ó, se eu conseguir provar que um é, todos vão ser para o mesmo dia da semana. Então, por exemplo, se eu pego 21 e divido ele por 7, que ele quer saber se é múltiplo de 7 mesmo, 21 dividido por 7 vai dar 3. 3 vezes 7 é 21. E não sobrou nada? Olha lá, a divisão foi exata, ou seja, quando o meu resto é 0, a divisão é exata. Isso vai acontecer o mesmo para os demais dias da terça-feira. Então, ó, resposta aqui, né, ó. Então, no caso da na terça, né? Sim. Por quê? Porque a divisão foi exata. Agora, vamos ver aqui no caso da quinta-feira. Então, fazer aqui, ó. Na quinta. Mesma coisa. Se eu pegar aqui o da quinta-feira, que são o 2, o 9, o 16, 23 e o 30. Se eu conseguir provar para um deles se é ou se não é, está valendo para todos. Por exemplo, se eu pego o 30, último dia ali, ó,
Então, 30. Se eu dividir por 7, 30 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 7 é 28. Sobrou 2. Olha lá. Quando o meu resto é diferente de zero, então o número não é múltiplo, né? Então, nesse caso, todos os valores, todas as datas da quinta-feira, quando eu dividir por 7, o resto vai ser sempre 2. Então, na quinta, né, ó, a resposta aqui é não. Então, ele vai ser múltiplo na terça e na quinta não. A atividade 4 ele fala: qual das alternativas a seguir pode representar um conjunto de múltiplos de um número natural? Explique por que a alternativa que você escolheu tem números que representam múltiplos. Esses números são múltiplos de qual número? Então, observando, olha aqui a letra A: 1, 5, 9, 3, 17, 21, né? Não vejo aqui nenhum padrão, então esse não. Na letra B, 0, 4, 8, 12, até aqui estava aparecendo múltiplo de 4. Mas aí apareceu 15, 22, já não deu certo. Essa outra aqui, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, também cai fora. A letra E, ó, 0, 8, 16, até aqui parecia múltiplo de 8, mas depois ficou 20, 19 e o 7, já era. Então veja aqui, ó, a letra D, 0, 7, 14, 21, 28, 35. Então, o que nós podemos dizer aqui, ó? Que todos são múltiplos de 7. Né? Então, os valores ali da sequência D, todos eles são múltiplos de 7. Podemos falar também que todos eles são divisíveis por 7. Então, todos eles, se eu dividir por 7, a minha conta é exata. Agora aqui na questão 5, né, ó, finalizando, ele fala: uma prateleira do supermercado estava cheia de caixas de bombons, cada uma contendo 12 unidades. Descubra o total de bombons nessa prateleira, sabendo que esse número é maior que 1000 e menor que 1010. Então o que eu vejo aqui? Eu já fiz um esqueminha aqui, ó. Eu chamei o C de caixas de bombons e o B de bombons. Então, se na prateleira tivesse apenas uma caixa, eu teria 12 bombons. Se eu tivesse duas caixas, teria 24 bombons. 3 caixas, 36 e por aí vai. Então, o que eu observo ali? A quantidade de bombons, ó, 12, 24, 36. Esses valores, eles são múltiplos de 12. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é o número entre o 1000 e o 1010 que é múltiplo de 12. Como que eu faço isso? Ó, vou pegar um desses dois, vou pegar o 1010. Eu vou pegar o 1010 e vou dividir por 12. Então, olha lá. Pego aqui o 101. 101 por 12 vai dar 8. 8 vezes 2 é 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Fazendo aqui, ó, 101 menos 96, eu obtenho 5. Abaixo o zero aqui, ó. 50 dividido por 12 é 4. 4 vezes 12 é 48. E sobra 2. Bom, se sobrou, se o meu resto aqui, ó, foi diferente de zero, quer dizer que o 1010 não é múltiplo de 12. Qual que vai ser o múltiplo de 1010 antes do 1010 ali, né? Então, para saber qual é esse múltiplo de 12 antes do 1010, eu faço o 1010 descontado o resto, 2. 1010 menos 2 fica 1008. Será que é verdade mesmo? Vamos ver aqui, ó. Se eu fizer 1008 dividido por 12, ó, 100 dividido por 12 vai dar 8. 8 vezes 12 deu 96. Sobra 4. Abaixo o 8. 48 dividido por 12 é 4. 4 vezes 12 é 48 e não sobrou nada. Olha lá, a divisão foi exata, resto igual a zero. Então, realmente, o 1008 é múltiplo de 12. Então, ele vai ser o número entre 1000 e 1010, que representa a quantidade de bombons. Então, aqui na resposta, dizemos aqui que, né, temos 1008
e 8 bombons, então, né? Que é a quantidade ali de bombons na prateleira, ok?